Enquanto você dorme, seu corpo descansa. Mas existe algo muito maior acontecendo. Um guardião invisível percorre futuros possíveis e traz de volta soluções, respostas e até transformações físicas. Quem pratica corretamente relata mudanças reais, clareza mental, equilíbrio no corpo e até resultados que parecem impossíveis em tão pouco tempo. É disso que vamos falar hoje. Este vídeo é baseado nas descobertas do físico francês Jean-Pierre Garnier Mallet, criador da teoria do desdobramento do tempo, uma explicação de como informações do amanhã podem ser trocadas no sono paradoxal, REM, e usadas por você para manifestar, sem esforço, o que já está decidido em consciência. Aqui, alinhamos esse método com a linguagem prática da lei da Assunção. Neville: ocupar estados, não pedir ao universo. Aqui você não vai ouvir promessas vagas, mas aprender um método concreto, baseado na teoria do desdobramento do tempo e alinhado à consciência criadora que Neville Goddard tanto ensinava. Vou mostrar como usar o último pensamento como discador para o seu futuro e por que o simples ato de adormecer pode reorganizar sua vida. Então, já se prepare. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa dessa mensagem e inscreva-se no canal para não perder os próximos. Aqui você não consome informação, você aplica e se transforma. Cada noite é uma chance de atualizar o seu amanhã. E hoje, você vai descobrir como fazer isso de forma simples, segura e consciente. O guardião invisível do seu futuro. Jean-Pierre Garnier. Mallet revelou que cada pessoa possui um desdobramento invisível de si mesma, chamado de duplo. Ele não é outro ser, mas sua própria consciência expandida, capaz de explorar futuros antes que você os viva. Esse guardião silencioso organiza informações e devolve soluções, funcionando como uma ponte entre presente e futuro. O que parece intuição é, muitas vezes, retorno desse trabalho oculto. O duplo não age sozinho. Ele responde ao material que você entrega por meio de seus estados de consciência. Emoções de medo, raiva ou ansiedade são como instruções para explorar cenários de dificuldade. Já quando você assume confiança e serenidade, ele organiza potenciais harmoniosos. Sua vida diária, portanto, é resultado direto da qualidade dos estados que você habita. Neville Goddard dizia que não há ninguém a mudar senão a si mesmo. Esse pensamento reforça a visão de Garnier. Não é o mundo que precisa ser consertado, mas o estado interior que você ocupa. O duplo apenas organiza externamente aquilo que você sustenta como realidade interna. Essa é a lei que conecta os dois ensinamentos. Se há um guardião invisível, cabe a você compreender como se comunicar com ele de forma correta. Essa comunicação não se dá em palavras faladas, mas em estados assumidos, principalmente no instante do adormecer. Para entender como isso funciona, precisamos dar o próximo passo. Compreender que o futuro não será inventado amanhã. Ele já está pronto, aguardando sua escolha. O futuro já existe. Você só precisa escolher. Segundo Garnier, o futuro não é criado do zero. Ele já existe em múltiplos potenciais. Cada pensamento e emoção funcionam como escolhas que atualizam um desses caminhos. É como se houvesse vários filmes prontos, mas apenas um sendo projetado agora. O que você chama de realidade é simplesmente a cena exibida a partir do estado em que você repousa. Neville confirma: a criação está terminada. Todos os estados já existem. Isso significa que você não precisa inventar nada, mas apenas decidir qual estado deseja assumir. A escolha não acontece por esforço físico, mas por aceitação silenciosa. O futuro já está gravado e o duplo organiza para que o enredo selecionado se manifeste. Essa perspectiva elimina a ideia de sorte ou azar. Nada chega sem que tenha sido aceito antes na consciência, ainda que de modo inconsciente. Reclamar da vida é, no fundo, reclamar dos próprios estados habitados. Cada situação é reflexo de uma escolha feita, ainda que sem perceber. O duplo apenas cumpre aquilo que você autorizou internamente. Se o futuro já existe e só precisa ser escolhido,
surge uma questão essencial: como visualizar essa multiplicidade de possibilidades? Jean-Pierre nos convida a imaginar uma biblioteca de cenários, onde cada livro é uma história completa. O estado que você assume é o livro que abre. É sobre essa metáfora que falaremos a seguir. A biblioteca de cenários da consciência. Imagine entrar em uma biblioteca infinita. Cada livro ali representa um futuro possível já escrito. Quando você assume um estado de medo, abre um volume sombrio. Quando assume confiança, abre uma narrativa luminosa. O duplo percorre todas essas estantes ao mesmo tempo, enquanto você enxerga apenas uma página por vez. Neville dizia que cada estado é um personagem pronto para ser vivido. Ao habitar esse personagem, você passa a interpretar sua história. O mesmo vale para os livros da biblioteca. Cada escolha interna é um marcador que define qual enredo se desenrolará. A vida, portanto, é menos improviso e mais leitura inconsciente ou consciente desses registros. Quanto mais você insiste em abrir o mesmo livro, mais natural ele se torna. Da mesma forma, repetir estados de prosperidade, saúde ou paz cria familiaridade e acelera sua manifestação. O duplo reconhece a constância e organiza futuros correspondentes de maneira mais clara. Esse é o poder da repetição de estados conscientes. Mas se a biblioteca é infinita, como acessar os livros mais valiosos? A chave está no instante em que a mente relaxa e se abre: o sono. É nesse momento que a troca de informações acontece com maior intensidade, permitindo que o duplo selecione os enredos mais adequados. Esse será o foco do próximo capítulo. Sono, a porta secreta para a manifestação. Jean-Pierre Garnier Mallet destaca que o sono é a grande porta de acesso entre nós e o duplo. Durante o sono paradoxal, ou REM, acontece o intercâmbio de informações. O corpo descansa, mas a consciência se expande para outras dimensões do tempo. Nesse instante, o duplo percorre futuros e reorganiza os potenciais de acordo com as informações que recebeu durante o dia. A noite é, portanto, o momento de ajuste invisível do nosso destino. Neville também apontava o sono como estado criador por excelência. O sono é a porta para o céu. Para ele, a imaginação no limiar do adormecer é mais plástica e fértil. Quando você ocupa um estado nesse momento, ele se imprime no subconsciente como uma ordem já concluída. Essa instrução é exatamente o que o duplo utiliza para selecionar os futuros mais adequados. Assim, ciência e espiritualidade se encontram em um mesmo ponto. Mas é importante compreender que não são os sonhos que importam, e sim o estado em que você adormece. Controlar sonhos é secundário. O essencial é controlar o adormecer. Se você dorme cheio de preocupações, raiva ou medo, envia ao duplo sinais de desordem. Se você repousa em confiança e neutralidade, abre espaço para que ele organize soluções. O sono é uma entrega silenciosa que decide qual livro da biblioteca será aberto. Essa compreensão muda totalmente a forma de encarar a noite. Dormir não é apenas descansar, mas participar conscientemente do processo criador. Ao deitar-se, você pode preparar sua mente e assumir o estado do desejo realizado. Esse será o comando recebido pelo duplo para organizar o amanhã. E é por isso que, no próximo capítulo, vamos aprender como preparar-se de forma correta para esse momento decisivo. Como preparar-se para dormir corretamente? Não é preciso controlar os sonhos, mas sim o momento de adormecer. Esse é o instante em que a consciência entrega ao duplo as informações que serão trabalhadas durante a noite. Se você deita carregando raiva, medo ou ansiedade, envia ordens confusas que resultam em futuros caóticos. Preparar-se corretamente significa limpar esses ruídos e repousar em neutralidade. É nesse estado que o duplo pode atuar com mais clareza. Um ritual simples pode transformar sua relação com o sono. Antes de se deitar, reserve alguns minutos para silenciar a mente e deixar de lado os problemas do dia. Você pode decidir o que deseja soltar, como forma de liberar a tensão.
Respire fundo e permita que as emoções se estabilizem. Essa higiene mental é o primeiro passo para entregar informações coerentes ao duplo. Neville Goddard reforçava a mesma prática sob outra linguagem. Ocupar o estado do desejo realizado antes de dormir. Isso não significa lutar contra pensamentos ruins, mas escolher um novo estado como natural. Ao adormecer sentindo que já é quem deseja ser, você planta essa instrução no subconsciente. Essa ordem silenciosa é registrada e utilizada pelo duplo como referência para organizar o futuro. Preparar-se para dormir é mais do que um hábito saudável. É um ato criador. Cada noite é uma oportunidade de semear estados e colher experiências. Ao aprender a adormecer de forma correta, você assume o comando consciente da sua biblioteca de cenários. No próximo capítulo, veremos como transformar essa preparação em um script simples, uma linguagem curta e direta que comunica com precisão o que você deseja atualizar. O script do adormecer. A linguagem do silêncio. Jean-Pierre Garnier. Mallet explica que o duplo não se comunica por palavras faladas, mas por estados assumidos. Ainda assim, antes de dormir, uma frase curta pode servir como ponto de foco para alinhar a mente. Esse script não é um pedido ao acaso, mas uma declaração silenciosa de entrega. Ele funciona como a última impressão, que a consciência registra antes de adormecer, sendo usada pelo duplo como orientação para organizar futuros potenciais. O segredo é manter a simplicidade. Uma frase longa ou ansiosa pode carregar contradições, enquanto uma curta transmite clareza. Você pode dizer, por exemplo, assumo que meu futuro já está ordenado para o melhor. Outra opção, durmo em paz, certo de que tudo já está resolvido. Não importa a forma exata, mas sim a consciência de ocupar o estado desejado. O duplo não julga palavras, ele responde ao estado. Neville Goddard ensinava que a oração verdadeira é assumir o sentimento do desejo realizado. O script, portanto, não é súplica e mais confirmação. Ao adormecer com essa certeza, você envia ao duplo uma ordem coerente. Ele, que vê a totalidade, seleciona os caminhos adequados para tornar esse estado uma experiência. É o encontro entre a teoria do desdobramento e a lei da assunção. Esse exercício pode ser repetido todas as noites até se tornar natural. Com o tempo, você perceberá que não é mais necessário forçar palavras, porque o estado será automático. O script é apenas um auxílio inicial para treinar a mente. No próximo capítulo, vamos entender como aplicar esse processo de forma contínua durante 40 noites, aprofundando a comunicação com o duplo. O desafio das 40 noites da consciência. Jean-Pierre Garnier. Mallet descreve que o tempo se organiza em ciclos e que as informações podem ser estabilizadas com repetições consistentes. Inspirados nisso, podemos aplicar o que chamo de desafio das 40 noites da consciência. A proposta é simples. Por 40 noites seguidas, adormecer em neutralidade, usando um script de entrega. Essa prática cria um padrão contínuo que aprofunda a comunicação com o duplo. O importante é a constância, não a perfeição. Você pode escolher entre duas estratégias. A primeira é o foco único. Manter o mesmo estado por todas as 40 noites, fortalecendo a semente até que se torne natural. A segunda é a fila de limpeza. A cada noite, entregar um tema diferente, como saúde, relacionamentos ou projetos. Ambas funcionam, mas têm efeitos distintos. O foco único gera profundidade. A fila de limpeza promove ordem em várias áreas da vida. Neville também falava da repetição como forma de consolidar estados. Quando algo é assumido noite após noite, o subconsciente aceita como realidade permanente. A prática das 40 noites é, portanto, uma aplicação prática dessa lei. É como regar diariamente a mesma planta ou organizar diferentes prateleiras da biblioteca da consciência. O duplo reconhece essa disciplina e ajusta futuros de acordo com a frequência que recebe. O desafio das 40 noites não é obrigação rígida, mas um compromisso consigo mesmo.
Mesmo que falhe um dia, basta retomar no seguinte. O valor está na persistência que cria novos hábitos mentais. Ao fim desse ciclo, muitos relatam clareza, soluções inesperadas e mudanças tangíveis. Mas para colher esses frutos, é essencial evitar os erros que travam esse processo. E é sobre eles que falaremos a seguir. Os erros que bloqueiam o processo. Muitos não percebem que o maior inimigo da manifestação consciente é a ansiedade. Quando alguém adormece tentando forçar um resultado, gera ruído na comunicação com o duplo. Essa tensão cria ordens contraditórias e confunde o processo. O sono precisa ser um espaço de entrega e não de luta. A ansiedade, portanto, é um dos erros mais comuns que impedem os resultados. Outro erro frequente é a pressa em verificar se algo aconteceu no dia seguinte. E a paciência é parte fundamental da atualização dos futuros. Neville dizia: a persistência na suposição é o segredo do êxito. A pressa nega essa persistência. Também há o problema de dormir em estados negativos. Raiva, medo e ressentimento enviam instruções claras, ainda que indesejadas. O duplo registra e organiza futuros correspondentes a esses estados, porque não há filtro moral, apenas correspondência. O subconsciente não distingue sim ou não, apenas aceita o que está presente. Por isso, a vigilância mental antes de dormir é indispensável. O último erro é a obsessão por controlar detalhes. Quem tenta especificar cada aspecto do futuro acaba restringindo a atuação do duplo. É como entregar um mapa incompleto e esperar chegar ao melhor destino. A verdadeira entrega é assumir o estado final, não os meios. Para evitar esses bloqueios, é preciso aprender a reconhecer os sinais de que o duplo já está em ação. Esse será o tema do próximo capítulo. Sinais de que o duplo está atuando em sua vida. Quando o duplo começa a organizar seus futuros de forma mais consciente, alguns sinais sutis aparecem. O primeiro é a clareza mental ao acordar. Ideias surgem como soluções prontas, mesmo para problemas que pareciam impossíveis na véspera. É como se a mente tivesse feito um trabalho noturno e devolvesse respostas pela manhã. Esses insights não são coincidências, mas indícios da atuação do seu guardião invisível. Outro sinal é o aparecimento de sincronicidades. Encontros inesperados, oportunidades que surgem sem esforço, caminhos que se abrem de maneira natural. Jean-Pierre explica que o duplo prepara o terreno antes de você chegar. Por isso, situações que parecem por acaso já estavam sendo organizadas. Neville reforça essa visão quando diz que o mundo é apenas espelho do estado interno que você assume. Na área da saúde, os sinais também se manifestam. Muitas pessoas relatam melhora na disposição, no sono e até no equilíbrio do corpo após noites de prática consciente. Para Jean-Pierre, isso acontece porque o duplo limpa potenciais de desordem e devolve harmonia ao organismo. Para Neville, é a prova de que assumir o estado de bem-estar faz o corpo responder de acordo. De uma forma ou de outra, a experiência confirma a teoria. Esses sinais não devem ser buscados com ansiedade, mas reconhecidos com gratidão. Esperar obsessivamente por provas bloqueia o processo. O segredo é observar serenamente, aceitando cada indício como confirmação de que o duplo está em ação. Quando você aprende a confiar nesses pequenos testemunhos, fortalece ainda mais sua comunicação com ele. E essa confiança abre espaço para um passo maior: assumir de vez o comando da sua vida como criador consciente. Assumir o comando. De marionete a criador consciente. Jean-Pierre Garnier. Mallet afirmava que a maioria vive como marionetes, reagindo automaticamente aos pensamentos caóticos e deixando que futuros indesejados se atualizem. O duplo, nesse cenário, apenas cumpre instruções sem filtro, pois trabalha com o material que recebe. Neville dizia o mesmo em outras palavras: a vida externa é sempre a imagem do estado interno. Isso significa que assumir o comando é escolher conscientemente quais estados habitar. A verdadeira liberdade
não é impor cada detalhe da realidade, mas confiar no guardião invisível que vê o todo. Você é o avatar no jogo, enquanto o duplo tem a visão ampla das jogadas. Ao assumir um estado final de realização e descanso, você entrega a ele o volante com as coordenadas certas. Essa entrega não é passividade, mas consciência de que já está feito. Assim, a vida flui de acordo com a ordem que você aceitou internamente. Muitos pensam que viver sem controlar detalhes é abrir mão do livre-arbítrio, mas acontece o contrário. O livre-arbítrio se manifesta ao escolher o estado, não ao tentar ditar cada circunstância. Uma vez assumido o estado desejado, o duplo organiza o percurso da melhor forma. Esse é o elo entre ciência e espiritualidade. Um futuro já existente sendo atualizado por sua decisão silenciosa. Essa é a disciplina que transforma a marionete em criador consciente. Agora que você entende esse processo, pode escolher diariamente ocupar estados que refletem a vida que deseja. Ao dormir, ao agir, ao reagir, você está sempre comunicando ordens ao duplo. Se elas serão caóticas ou harmoniosas, depende apenas da sua vigilância. Assumir o comando é tornar-se fiel ao estado do desejo realizado e confiar que tudo já foi organizado. Essa é a chave que une o ensinamento de Garnier e Neville em uma prática viva para o seu dia a dia. Assuma, descanse, deixe-se conduzir. Você chegou até aqui entendendo que não precisa inventar o amanhã. Ele já existe como estado esperando ser assumido. Viu que o sono é a porta, que o adormecer correto é a chave e que um script simples alinha seu caminho. Percebeu por que 40 noites constroem estabilidade e como evitar os erros que sabotam resultados. Agora é prática viva, uma noite de cada vez, no estado escolhido, com serenidade. Não se trata de controlar cada detalhe, mas de assumir o fim e confiar na inteligência silenciosa que já vê o mapa completo. Hoje, ao deitar, ocupe o estado do desejo realizado e permita que o seu guardião invisível organize o percurso.